E eu estava meditando sobre o que falar hoje da noite. O que falar? Vieram assim, sabe, insights, palavra de Deus, versículos, e para trazer assim um entendimento para nós, eu quero trazer assim um entendimento, e no final, logo, nós teremos um momento de oração. Estava conversando com o apóstolo Ricardo sobre o que fazer, como fazer o culto hoje, qual o molde do culto. Muitas igrejas hoje no estado estão fechadas. Muitas igrejas estão debaixo d'água, prédios. Não só igrejas, casas. Nossa cidade vizinha, Estrela, aqui, o bairro Marmite, e o bairro ali perto do Porto. Quem é que me ajuda com o bairro? O bairro das indústrias, as casas foram levadas embora. Tamanho estrada. Então, eu estava falando com o paizão como vamos fazer o molde desse culto. E hoje vai ser bem rápido o nosso culto, e a ideia então é nós estarmos orando. Mas sabe que às vezes a gente quer respostas, e eu creio que você também esteja pensando assim: por que Deus? Não sei se você fez isso, talvez alguém nem faria isso. Por que Deus? Questionar a Deus. Mas sabe, nós entendemos que algumas coisas, elas trazem sequelas. Umas coisas produzem sequelas. Algumas ideias não, alguns comportamentos produzem sequelas. Há muito tempo atrás, lá no início da minha caminhada de fé, eu não me esqueço, foi como hoje. Estávamos junto com o apóstolo Ricardo, na época pastor Ricardo, estávamos ungindo todas as ruas da nossa cidade. Primeiramente foram ungidas com óleo, nós estávamos caminhando, participei grande parte delas com óleo, um grande número de pessoas, em toda a circunferência da cidade. Todo o perímetro que faz a divisão, Teutônia, Apostasanto, Bom Retiro, Imigrante, Estrela, Fazenda Vila Nova, Bom Retiro do Sul, parte da cidade da Santa Rita, ali que é Estrela, fazendo então esta caminhada, Lagoa da Harmonia, e eu me lembro que num dia de manhã estávamos subindo ali a Paissandu, aquela região ali, eu fiz uma pergunta para o apóstolo Ricardo, na época pastor. Isso, meu Deus do céu, faz 20 e poucos anos. Perguntei assim para ele: pastor, o que é que mais tem derrubado os homens? O que é que mais derruba um homem de Deus ou uma mulher de Deus? O que eu falo homem de Deus, mulher de Deus? Aquele que tem uma aliança com Deus. Aqueles que têm uma aliança com Deus. Aqueles que vivem uma vida de santidade e têm uma aliança com o Eterno. Amém? Quem tem uma aliança com Deus, o que é que mais se volta contra a vida de um homem ou de uma mulher que está servindo a Deus e que tem uma aliança com Deus? Ele disse: Riba, são 3 coisas que são terríveis. E isso nós precisamos cuidar muito. No entanto, essa fala, eu mal tinha feito uma aliança com Deus, mal tinha batizado, né? Não tinha nem assumido a minha célula, mas curiosidade não faltava. Ele disse: Riva, são 3 coisas. 3 coisas que os homens, que as pessoas precisam vigiar muito. Uma delas é a sua vida sexual. A vida sexual. A santidade na sua vida sexual derruba qualquer pessoa. E pense comigo, se Jesus tivesse cedido a qualquer influência demoníaca, Jesus na tentação, se ele tivesse cedido para o diabo, tinha terminado ou não? Tinha. Amém? Amém? Se Jesus cedesse, acabou. Então veja que ceder acaba com tudo. Amém? Então ele disse: Riba, 3 coisas: área sexual, vida sexual precisa ser vigiada. Segunda coisa, Riba, tem que ser vigiada, é a questão do dinheiro. O amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro. E não tem nada a ver com dízimos e ofertas, amém? Amém? O Deus dinheiro, o Deus mamon. Então ele falou: cuide, vigie, preste atenção. Sexo, a vida sexual é um alvo do inimigo, sempre será. A vida financeira, o dinheiro, viver para o dinheiro. Amém? Não vamos fazer um culto sobre isso hoje, mas trazer um entendimento. Terceira coisa é o orgulho. 3 coisas: vida sexual, questão financeira. A questão financeira, uma pessoa que tem uma questão financeira com problemas, ela está sempre
sabe, ela não está 100%, não está alinhada, não está como se estivesse 100% financeiramente resolvido, amém? Amém? Como é que alguém vai enfrentar o diabo se ele está com um rabo de saia, está com um problema sexual? Não tem como. E o orgulho, terceira coisa horrível que tem derrubado os homens. A vida sexual a gente identifica, amém? Nós a gente percebe. Financeiro também. O orgulho, nós não enxergamos, não vemos, não sentimos o cheiro. Amém? Vocês estão entendendo? 3 áreas, o orgulho. E eu fico pensando, o que seria o orgulho? O orgulho é parecido com o egoísmo. Viver para si, ser idólatra, pensar só em si, ser egoísta. Orgulho é o que eu quero, o que eu penso, como eu quero, a minha vontade, amém? Orgulho se resume a isso, tem que ser como eu quero, é do meu jeito, da minha forma, do meu modelo, segundo a minha ótica, o meu viés. Estão comigo, amém? O orgulho é o homem no centro. Egoísmo, eu no centro. Hedonismo, amém? Dessas 3 áreas. Como começamos? Começamos a falar um pouco sobre a realidade que está acontecendo agora. Eu fico pensando, será que estas 3 coisas não têm afetado a sociedade de uma forma geral? Será que esses 3 pontos que eu abordei agora, será que eles não afetam de uma forma geral? Se afetam um homem, pode afetar uma sociedade? Sim. Pode afetar uma família? Sim. Pode afetar um estado, um vale, uma região, uma nação? Sim. Amém? Estão comigo? E dentro disso, então, em virtude disso, eu queria trazer uma mensagem, trazer esse entendimento. Porque eu acredito que muitas coisas que estão acontecendo hoje na nossa região, têm acontecido em muitos lugares, tem a ver com orgulho, tem a ver com esses pontos que eu falei. Idolatria também está dentro do orgulho, porque a idolatria é viver para si mesmo. Amém? Algumas pessoas pensam, não, a idolatria, pastor, é você ter um santo, uma estátua, uma imagem e fazer reverência para ela. Amém? Algumas pessoas têm esse entendimento de que a idolatria é venerar um santo, uma entidade ou uma estátua. Mas a idolatria também está em venerar a si mesmo. Fazer, dar o seu próprio culto, cultuar-se a si mesmo, isso também é idolatria. Colocar-se acima de Deus também é uma idolatria. É um assunto mais extenso, falar sobre esse assunto, idolatria, venerar-se a si mesmo, que é uma idolatria, e se colocar acima de Deus. Isso você precisa passar pela libertação. Lá na libertação a gente se aprofunda um pouco mais sobre essa questão da idolatria. Porque muitas pessoas não são curadas, muitas pessoas elas não alcançam o milagre de Deus, ou uma cura, uma libertação, por causa da idolatria. Vamos lá. O que seria isso então, brevemente? A pessoa, ela sabe que Deus é mais do que ela, Deus está acima dela, Deus é poderoso, amém? A grande maioria das pessoas diz que Deus está acima de todas as coisas, Deus é o Senhor. Uma pessoa que é idólatra, ela não consegue crer que Deus é poderoso para curá-la e libertá-la. Tem pessoas que não conseguem crer que o sangue de Jesus Cristo limpa, purifica ela de tudo o que for necessário. O sangue de Jesus purifica o homem de tudo? Purifica. Pois bem, toda pessoa que não crê nisso, ela se torna uma idólatra. Involuntariamente, ela se coloca no mesmo lugar de Deus, ou às vezes ela involuntariamente coloca Deus lá embaixo. Porque se ela diz, o sangue de Jesus não purifica, o poder de Deus não me alcança, o poder de Deus não me liberta, não me cura, eu não creio que o poder de Deus possa mudar a minha vida, a pessoa se coloca acima de Deus. Deus é poderoso ou não é? Sim, mas se ela não crê, ela involuntariamente está dizendo, Deus não consegue fazer. Amém? É um pouco mais extenso esse assunto, mas vamos lá. Na libertação a gente fala um pouco mais sobre isso. Nem sempre nos damos conta sobre isso que eu estou falando. Nem sempre nos damos conta sobre a vida sexual, financeira e orgulho. Amém? Nem sempre a gente diz, nossa, estou muito orgulhoso, estou muito altivo, eu te repreendo de Satanás. Tá? Às vezes eu converso com a minha esposa, ela diz, eu repreendo. Que bom, glória a Deus. Nem sempre a gente se dá conta de pensar assim. Agora, hoje de tarde eu ouvi uma frase, minha esposa disse assim, o que Jesus faria?
Diga, o que Jesus faria? Nesse cenário que estamos hoje, essa semana, o que Jesus faria nesse cenário? Então estamos em que cenário? Uma catástrofe, amém? Perda, prejuízo, sofrimento muito grande. Vejamos então, analisemos então um contexto histórico, o que é que Jesus fez diante de um cenário, uma catástrofe ou um sofrimento muito grande. Amém? Vamos fazer um contraponto, vamos analisar essas questões. Jesus, diante de um cenário de dor, de sofrimento, de perda, ou na iminência disso. Lembra que Jesus estava no Calvário, no Gólgota, tinha sido vendido por Judas, tinha passado pelo Sinédrio, tinha passado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos diz, eu lavo as minhas mãos, esse homem não tem culpa. Amém? Pôncio Pilatos pega uma gamela, pega uma bacia, lava as mãos e diz, esse homem não tem culpa de nada. E as pessoas começaram a gritar o quê? Me ajuda aí. O que é que as pessoas começaram a gritar? Crucifica, crucifica. Esse homem inocente. Esse homem inocente. E eles começaram a gritar mais ainda. Então, que recaia sobre nós o sangue dele. Amém? Recaia sobre nós. Recaia sobre nós a maldade que nós estamos fazendo. Os erros que nós estamos cometendo em crucificar um homem santo. Erros que estamos cometendo por matarmos o Filho de Deus. Eles não estavam dizendo isso também? Estavam dizendo, ele é o Filho de Deus, é verdade, mata, crucifica, vem o sangue dele sobre nós. Diziam isso? Não tinha só consciência. Então vamos lá. Geralmente não temos consciência das coisas. Repreendo Satanás. Sai orgulho. Amém? Então veja o cenário. Jesus estava à iminência de uma catástrofe, uma grande perda, um grande sofrimento. O que Jesus fez? Então eu apresentei um contexto. E o que Jesus fez? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amém? O que Jesus faria hoje aqui no nosso vale? Isso está em Mateus 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Do que estou falando? O que Jesus faria? Amém? Eu fiz um contraponto, uma ilustração, um entendimento de que estava acontecendo um grande sofrimento. Jesus estava sendo injustamente perseguido. Amém? Os homens estavam cometendo maldades, os homens estavam cometendo iniquidades, os homens ainda diziam, não dá nada, lança sobre nós o castigo por estarmos fazendo isso. Que venha a conta, que a gente paga a conta, não estamos nem aí pelo que está acontecendo com ele, mas a conta pode ir. O jeito que estamos vivendo, amém, 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 do jeito que estamos nos comportando, a sociedade naquele tempo dizia, vamos fazer o que dá na cabeça, está tudo liberado. Amém? Você consegue entender que eu estou tentando fazer uma conexão, uma ligação com uma grande catástrofe, uma grande perda, o sofrimento do passado com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fez, e trazer um entendimento hoje que parece que as pessoas, a sociedade, talvez até nós, estamos vivendo assim. Pode vir a desgraça. Dá nada. Vamos continuar vivendo de qualquer jeito. Nós pagamos a conta. Não dá nada. Amém? Amém? O que Jesus faria? Me perguntaram, e ela disse à minha esposa, que bela mensagem. O que Jesus faria? O que Jesus faria? O que Jesus fez? Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Estão comigo? Quantos talvez de nós, ou aqueles que estão em casa escutando, estão dizendo para Deus, Deus, o meu vale, a minha terra, o meu povo, a minha gente, não só eles, eu também não sei o que é que nós estamos fazendo. Amém? Quantos estão conscientes do que está acontecendo?
Quantos estão assim ligados das coisas que estão acontecendo? Jesus disse: Pai, perdoa eles, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Estas palavras nos levam ao entendimento de que os nossos erros são ocorrências que acontecem em nossas vidas. Essas palavras de Jesus nos levam a esse entendimento, que nas nossas vidas as ocorrências, muitas delas acontecem, o erro. Amém? Erro. Mas então muitas vezes estamos envolvidos, seduzidos, engolidos pelo orgulho. Estamos envolvidos, seduzidos pelo dinheiro, ou outras cositas. Amém? E não nos damos conta de fazer o que Jesus faria. Pai, perdoa, perdoa. Amém? Essas palavras nos levam ao entendimento de que os nossos erros são ocorrências que acontecem nas nossas vidas. E eu disse antes, tem alguns erros que produzem pequenas sequelas, erros pequenos, pequenas sequelas. Grandes erros, grandes sequelas. Amém? Grandes erros, grandes dores de cabeça. Nas palavras de nosso Senhor, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Eu imagino que naquela época a ira, a maldade nos homens era vista aos céus abertos. Oi? Eu imagino que a sociedade naquele tempo gritando: crucifica-o. A sociedade naqueles dias gritando: pode enforcá-lo. Oi? De novo, naquele tempo, a impressão que se tem nesse contexto, nesse cenário, as pessoas estavam demonstrando o quanto que era a sua vida interna, a ira e a maldade, a iniquidade saltando aos olhos, dizendo: crucifica, não pode matar, não tem problema, vamos fazer justiça, vamos usar da violência. Amém? Vamos usar da violência. Eu imagino que esses dias deviam ser terríveis. Bom, Mateus 27 e 25. Como eu disse, a impressão que eu tenho é que naquele tempo a ira e a maldade era bem conhecida entre as pessoas. Ou pelo menos, escute, olhe para cá. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Eu gostei disso quando um certo bispo, ele disse que Deus ele não esconde nenhum segredo dos seus personagens bíblicos. Eu gostei muito disso. Ele disse, JB disse assim: Deus não esconde a riqueza dos detalhes de nenhum dos homens e das mulheres na Bíblia. Deus descreve com peculiaridades, segredos, coisas curiosas a respeito de todos os personagens da Bíblia. Uau! Deus na Bíblia expõe a natureza dos homens. Deus não escondeu e não esconde de nós a nossa natureza. Amém? Deus nunca escondeu, e Ele deixou muito clara a natureza dos homens. Eu gostei muito dessa frase, porque Deus fala como foi Davi, quem foi Davi, e tantos outros, os homens ou as mulheres, que se voltaram para Deus e corresponderam-se com Deus. Veja aqui em Mateus, como eu disse antes, 27 e 25. Se quiser colocar uma música lá, filhão. Mateus 27 e 25 diz assim: e o povo todo respondeu: recaia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Recaia sobre nós, recaia sobre a nossa cabeça, recaia sobre os nossos filhos. Que venha esse castigo sobre nós. Meu Deus do céu. O que será que estava cegando as pessoas naquele tempo? Depois de verem Jesus fazendo tantos milagres, curando tantas pessoas, ressuscitando mortos, trazendo tanta novidade de vida em Jerusalém e Israel. E mesmo assim as pessoas entorpecidas, embriagadas, provavelmente no seu orgulho,
com o seu dinheiro, ou quem sabe como uma mulher que foi levada para ser apedrejada. Amém? Uma sociedade sem entendimento pediu que a desgraça viesse sobre eles. Amém? Uma sociedade sem entendimento que estava dizendo: venha sobre nós. Eu não sei se você conhece a história. Quantos anos depois que Jesus foi crucificado, os romanos entraram em Israel, em Jerusalém? 70 depois de Cristo, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram tudo. 70 depois de Cristo, Cristo viveu até os 33. Aos 70, os romanos entraram em Israel, perseguiram os cristãos. Em Massada foi aonde os últimos se refugiaram. É um monte que fica perto do Mar Morto. Os últimos se refugiaram ali e todos eles foram mortos. Diz a história que os que estavam em cima, no cume do monte de Massada, começaram a se matar entre eles, porque eles não queriam que os romanos os matassem. Então veja que os romanos entraram em 70 depois de Cristo em Israel, em Jerusalém, e a destruição foi grande, porque os homens gritaram: venha sobre nós, recaia sobre nós o sangue dele. Amém? Amém, amém, amém? Eles não sabem o que fazem. Por isso que Jesus estava dizendo: eles não sabem. Escute, escute, escute. Jesus estava dizendo: Pai, eles não sabem. O que Jesus faria? Pai, eles não sabem o que está acontecendo. Pai, eles não veem as coisas como nós vemos. Pai, as pessoas não têm entendimento. Amém, amém, amém? Pai, as pessoas não enxergam as coisas. Estão comigo? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem como vai ficar isso. Quando nós olhamos para estas coisas, quando nós olhamos para Deus, quando nós pensamos nas coisas de Deus, quando nós nos voltamos para a sanidade, amém? Aquilo foi insanidade. Quando nós nos voltamos para a sanidade, para a sobriedade, há uma tendência de voltarmos para Deus. A nossa expectativa como igreja é que agora as pessoas, elas voltem-se para aonde? O vale, a região, amém? Alguma coisa aconteceu, uma catástrofe, e a nossa expectativa é de que não haja um endurecimento dos corações. Geralmente, quando uma pessoa sofre, ela endurece o seu coração. Geralmente, a natureza da pessoa, quando ela sofre um baque, sofrimento, perda, prejuízo, ela fecha seu coração, ela endurece seu coração e olha para cima com outros olhos. A nossa expectativa, minha, e eu creio que seja a tua, é de que isso que está acontecendo, o que estão acontecendo, faça com que os corações das pessoas se amoleçam e eles digam: Pai, o que é que está acontecendo? Pai, o que é que está acontecendo? Alguns vão dizer: Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Alguns não veem isso. Eu não sei se minha esposa observou, eu estava parecido com meu cunhado perdeu tudo. Ele ia para lá e para cá, e não falava coisa com coisa, meio deslocado. Eu estou assim esses dias. Eu disse para ele: nossa, eu estou improdutivo, nossa, eu não consigo reagir. O que está acontecendo? Parece que às vezes, quando acontecem algumas coisas, nós ficamos inerte. Quando nós nos voltamos para Deus, temos uma visão de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, voltamos para a sanidade, a mente voltada para Deus, vem um sentimento, vem um negócio que mexe a gente por dentro. Ei, algumas coisas precisam acontecer então nesses dias, e uma das coisas que precisa acontecer conosco é um sentimento de arrependimento. Um sentimento de arrependimento.
Deixa eu fazer uma pergunta e não responde. Quantos ficaram só no, ai, que pena, ai, que dó, que sofrimento, né? Ai, que judiaria, que peninha. Não tem problema sentir assim ou fazer isso. Não tem problema, amém? Tudo bem. Amém? Mas ficar inerte, fazer alguma coisa, é importante? Sim ou não? Mas eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus. Então veja, quando nós nos voltamos para Deus, temos uma visão de Deus, acomete-nos um sentimento, arrependimento. E quando a gente se volta para Deus, pensa, agora eu quero que você entenda que eu estou falando daquilo que Jesus experimentou com o Pai ali na cruz. Amém? Quero fazer essa ligação agora. Eu falei algumas coisas no meio ali, talvez você esteja confuso. Por que o pastor comentou isso? Era para mim ouvir. Então, quando eu falo sobre isso, sobre voltar-se para Deus, olharmos para Deus, acomete-nos, vem até nós um sentimento de arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de pensamento. Amém? Uma mudança de pensamento, uma mudança de disposição mental, uma motivação para algo novo, algo diferente, para uma vida nova, para algo diferente, amém? Metanoia significa arrependimento, mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de rota, de rumo, de estilo de vida. Isso é arrependimento, amém? Isso é metanoia, arrependimento. Não fazia, agora faz. Quando nós nos arrependemos, nós entendemos a santidade de Deus, a grandeza de Deus, como Deus é puro, como Deus é santo. Teve um homem, Isaías teve uma visão, uma experiência com Deus. Veja que quando a gente se volta para Deus, vê Deus, se reporta para Deus, eu disse que um sentimento vem, uma comoção. É isso aí. Bem isso. Quando a gente se volta para Deus, um sentimento, uma comoção que produz arrependimento. Teve um homem chamado Isaías, no capítulo 6, ele descreve a sua experiência com Deus. Isaías descreve, porque Isaías vivia numa sociedade, numa época não muito diferente da nossa. Se bem que aquele cenário era um pouco mais caótico, mais terrível, não sei. Veja que em Isaías 6, o versículo 5, Isaías tem uma experiência com Deus. Isaías era um profeta de Deus, o homem de Deus, o homem consagrado. Isaías, profeta de Deus, o homem de Deus consagrado, o homem que tinha acesso a Deus, amém? Tinha relacionamento com Deus, tinha vida com Deus. Ei, Isaías, um homem de Deus, um profeta de Deus, que tinha comunhão com Deus. E ele teve uma experiência com Deus. E ele descreve essa experiência que ele teve com Deus. E olha como é o que acontece com ele quando ele tem uma experiência com Deus. O que acontece dentro da gente quando temos uma experiência, uma visão com Deus? Isaías descreve isso. Ele viu a Deus. Isaías 6:1, ele disse: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías descreve: eu vi Deus, eu vi Ele, eu tive uma visão de Deus. Ele estava sentado no alto sublime trono. Ele começa a descrever a sua experiência com Deus. Isaías começa a descrever como é que foi essa visão, essa experiência com Deus. E aí, no versículo 5, ele disse: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou uma pessoa que tem lábios puros e habito no meio de gente pura. Amém? A minha boca é santa e eu vivo no meio de um povo santo. Amém? Foi isso que ele disse? Como não? Na minha está escrito isso.
ai de mim. Ele teve uma experiência com Deus, viu Deus. Teve um start, uma experiência, ele disse, ai, ei, ai, diga ai. Alguém me disse que essa pessoa ia para ela dizer ai. Ei, não é o ai, não é o ai, não é mineiro não, sou. Amém? Ai! Entende? Um ai de desespero, de desesperança, ai! Coitado de mim! Você entende agora a conotação? Ele viu Deus, ele teve uma experiência com Deus, o homem santo, consagrado, o profeta, homem de Deus que escuta Deus, ele tem uma experiência com Deus, e dentro desta experiência com Deus, ele diz, ai de mim, porque ele viu alguém santo, puro, íntegro, perfeito, amém? Sem mácula, sem culpa, sem maldade, sem pecado, perfeito, íntegro, santo, puro. Ele tem essa visão de Deus e diz, ai de mim. E aí salta para fora da boca dele o quê? Sai para fora aquilo que está dentro do... Porque a boca fala o que o estômago está cheio. Amém? O que sai da boca dele? Aquilo que está no coração dele. Eu sou uma pessoa impura. Eu sou imoral, eu sou impuro. Amém? Pensa a impureza, todo tipo de impureza. Um homem impuro. O que será que ele tomou no café de manhã que tornou ele impuro? Amém? Será que foi o cafezinho da manhã? Não. Hã? Amém? Ou foi o almoço? Muito sal na carne. Você entende? Ele tem uma experiência com Deus e diz, ai de mim. Mas o orgulho não deixa a gente dizer ai de mim. Amém? Amém? O orgulho não deixa a gente dizer ai de mim. Ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi Deus. Amém? Eu tive uma experiência com Deus. Aí Deus, escute. Aí Deus viu o arrependimento e a confissão, e Deus manda um anjo com brasas, e vai lá e toca na boca de Isaías, para limpá-lo, para purificá-lo, para tirar a imundícia. Amém? Para tirar a sujeira, para limpar ele. Limpar o quê? Por dentro. Amém? Limpar o que estava lá dentro, que não estava legal. Amém? Arrependimento. Pai, perdoa eles. Amém? Vamos limpá-los, Pai. Vamos limpá-los, Pai. Então todos os homens, todas as pessoas que se voltam para Deus, elas vão ter essa experiência, arrependimento. O grande perigo é, como meu pastor, meu apóstolo falou, Riva, o orgulho, a lascívia, o dinheiro vai cegar as pessoas. Vigia. Não responde. Não vou perguntar. Quem já se viu nesses enrolado com essas coisas? Quem já se viu preso por essas coisas? Amarrado por essas coisas? E já se deu conta? Caiu a ficha. Uau! Eu disse que seríamos breves.
porque nós temos um papel importantíssimo nesta noite para fazer, amém? Papel importantíssimo. E eu segui a orientação do meu paizão. Nós vamos orar. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, e nós vamos pedir perdão para Ele. Amém? Vamos confessar o pecado do nosso povo. Isaías disse: eu reconheço que eu sou uma pessoa que não fala só coisa bonita, rosa, perfume, mas tem umas coisas mais que saem. Eu sou um homem que tem uma boca não santa. Eu vivo no meio de um povo que não é santo. Hoje a ideia desse culto é nós dobrarmos os nossos joelhos. Então logo depois eu gostaria já agora de te convidar a nós depois ficarmos de joelho no chão e orarmos ao nosso Deus. Eu creio que muitos que estão aqui dirão: Pai, perdoa eles. Mas primeiro vão dizer: me limpa primeiro. Me limpa primeiro, Jesus. Primeiro eu. Primeiro a minha casa, meu coração, meus olhos. Primeiro eu, Senhor. Primeiro eu. Veja aqui, então, em 2 Crônicas, para terminar, 2 Crônicas 7,14. Eu creio que vocês, todos nós, conhecemos muito bem o que diz 2 Crônicas 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra de vocês. Eu vou sarar a terra que vocês estão amaldiçoando. Amém? Eu vou sarar a terra que se tornou maldita, assolada, destruída. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, deixar os seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou curar a terra de vocês. Amém? Eu creio muito nisso, que o Espírito Santo tem levado a igreja nesses dias a fazer isso. Além de estender a mão, ajudar, orar. O que nós vamos fazer agora? Eu quero te convidar a ficar à vontade. Ficar à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, perto do altar, fique à vontade. Levante a música lá um pouquinho. Quero que você fique à vontade. Eu quero te convidar a ficar. Todos fiquemos de joelhos. Todos nós fiquemos de joelhos. Se você quiser ficar à vontade, vem aqui na frente. Mas eu gostaria muito que você fizesse isso. Se você pode, é claro. Se você tem algum problema no joelho, fique à vontade. Mas nós vamos orar a Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Buscar a face, a presença, a bondade, a misericórdia. A palavra dele diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Estamos vivendo dias de juízo e de julgamento. A terra está sofrendo juízo e julgamento. Mas Deus, na sua palavra, diz que a misericórdia dele é maior, ela triunfa. Então, clama pela misericórdia dele. Clama pela misericórdia dele. Vá fazendo isso, vá orando, dizendo para Deus: Deus, perdoa, Deus. Perdoa a minha gente. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Faça isso primeiro, então, pela tua vida, pela tua casa. Depois você pode dizer isso para Deus: Deus, eu quero orar pela minha casa, pela minha família. Provavelmente nós temos parentes, amigos, pessoas próximas a nós, que estão aí no estado, na região, e que foram assoladas. Vai orando, querido, do teu jeito.
Do teu jeito vai dizendo isso para Deus. Talvez essa seja a tua hora, sabe? Talvez esse seja o teu momento. Talvez você que está em casa agora e está dizendo, está pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o pecado dos outros? O que eu tenho a ver com o pecado da sociedade, dos meus parentes? Eu não tenho nada a ver com isso. Bom, Jesus também não tinha nada a ver com os nossos pecados. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, estão passando trabalho, e mais algumas pessoas estão dizendo, não, eu posso fazer, eu não tenho nada a ver com o que eles estão passando, sofrendo, mas eu posso fazer algo, eu posso ir ao encontro, eu posso ajudar. Essa palavra está alcançando corações em casa agora. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque podemos orar, podemos invocar o teu nome, tua bondade, tua misericórdia. E é isso, Pai, que nós fazemos nesta noite. Nós queremos te pedir perdão. Me perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Perdoa-me, Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros. Me perdoa, Deus, porque há impureza no meu coração, na minha mente, nos meus olhos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha fala, na minha forma de ver as coisas, a malícia. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Pai, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas nós também invocamos o teu nome hoje, Senhor, por esta terra, pelo nosso estado, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Paraiana, o Vale do Jacuí, Senhor, o Vale dos Sinos, Canoas, Porto Alegre, região metropolitana, todo o nosso vale, nossa região, Senhor, que foi afetada pelas águas, pelas enchentes. Mas nós, antes, Senhor, nós queremos pedir, perdoa, Deus. Perdoa, Deus, perdoa, Deus, perdoa, Deus. Perdoa o nosso pecado, o pecado da sociedade, o pecado dos homens, o pecado das autoridades. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, a iniquidade. Perdoa, Deus, porque algumas pessoas, elas decidiram invocar as trevas, celebrar as trevas, por causa do dano e o sofrimento que está acontecendo. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Perdoa a maldade, a iniquidade que está acontecendo em nossa nação. Perdoa, Senhor, a injustiça e a impunidade que assolam a nossa nação. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, quando os homens, eles preferem Mamon, Leviatã, Rainha dos céus. Perdoa, Deus. E não se curvam diante de Ti, e não invocam o Teu nome, não Te celebram, não se reportam a Ti, não se sujeitam a Ti e a Tua palavra. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos legisladores. Perdoa, Senhor, o executivo, o judiciário, o legislativo. Perdoa, Deus. Perdoa. Perdoa. Perdoa, Pai. Perdoa, Deus. Eles não sabem. Nós não sabemos o que fazemos. Eles não sabem o que fazem. Perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus, porque não sabemos o que fazemos. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós pedimos, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Nós pedimos e reivindicamos o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus que limpa e que purifica de todo o pecado, de toda maldade, de toda iniquidade. Pai, nós reivindicamos a cura, a sara, a libertação do Teu povo. Não somente, Senhor, invocamos o Teu nome,
mas também, Senhor, queremos confessar a nossa idolatria, a nossa feitiçaria, a nossa bruxaria. Nos perdoa, Deus, perdoa o pecado do meu povo, da minha terra, da nossa gente. Perdoa, Senhor, toda ira, maldade, anelo, pacto com as trevas e demônios, toda feitiçaria, bruxaria, satanismo que acontece em nossa terra e região. Nos perdoa, Deus. Meu povo, minha gente, meu estado praticam estas iniquidades. Eles se voltam aos deuses caídos e não se rendem diante daquele que está de pé e vive pelos séculos dos séculos. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos lava. Lava minha terra, lava, Senhor, o nosso vale. Lava-nos, purifica-nos, cura, Senhor, a nossa terra. O Senhor disse que sararia a nossa terra. O Senhor disse que purificaria a nossa terra. A nossa terra foi assolada, destruída. Casas, vilas, cidade, famílias foram assoladas, destruídas. A terra se tornou impura. A terra se tornou um lodo, cheiro de podridão. Senhor, a nossa terra está podre, impura, lodo. Nos perdoa, Deus. Por favor, Senhor, nos perdoa. E nós pedimos, Senhor, o teu livramento. Que venha a tua cura. Cura a nossa terra, Senhor. Cura a nossa terra, cura o nosso povo. Limpa-nos novamente. Limpa-nos, limpa a nossa terra, redime a nossa terra. Vem, Senhor, e redimindo a nossa terra de toda iniquidade. Redime a nossa terra, Senhor, de toda maldade, iniquidade, dano, destruição. Redime a nossa terra, Senhor, para que ela novamente seja uma terra produtiva, uma terra fértil, uma terra que manda leite e mel. Senhor, que a nossa terra novamente seja restaurada, restituída, que os homens, as famílias, as pessoas sejam novamente levantadas e venhamos reconstruir o nosso estado, então que o estado e as regiões afetadas se levantem novamente, se levantem pujantes, que os homens sejam fortalecidos, os governantes repensem as estratégias de governo, e que se levante uma nova sociedade, que se levante novos pensadores, novos idealizadores, novos gestores. Se levantem os homens, ó Deus, que pensam segundo os teus pensamentos, e que o nosso vale, a nossa nação, o nosso estado venha prosperar. Pai, que nós venhamos ver e experimentar isto nos nossos dias, uma nova terra, esta terra que está ao nosso derredor, principalmente aqui no Vale do Taquari, Mussum, Rocaçales, Arroio do Meio, Bom Retiro, Estrela, Lajeado, como os outros vales, Candelária, aquela região, Canoas, região metropolitana. Estas regiões, Senhor, sejam levantadas novamente, sejam levantadas novamente, sejam levantadas novamente, sejam levantadas, restauradas, restituídas, que se levantem os empreendedores, os pensadores, para restaurar, restituir, reconstruir esta terra, e que isso não seja para daqui a 20 anos, isso comece hoje ainda, nesses dias, nesse ano. Então envia os teus anjos, envia, Senhor, os Neemias, levanta os Neemias nesses dias, levanta os Neemias, em nome de Jesus Cristo. Levanta os empreendedores, os corajosos, levanta os homens no estado e na nação, os empreendedores desses dias, Senhor. Levanta os homens e mulheres que não têm medo de fazer, de empreender. Obrigado, Deus, porque este é o ano da intervenção divina. Muito obrigado, Deus. Tu és o nosso porto seguro, Tu és o nosso refúgio, nosso Salvador. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o arrependimento lava a alma, purifica o coração do homem. Obrigado, Senhor, porque bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias de nossas vidas, e por longos dias viveremos na casa do Senhor, na presença do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.